Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos começando aqui o nosso novo projeto número 2, Humanos, Cidadãos do Cosmo. E qual o objetivo desse projeto? Esse projeto é uma continuação, no nível maior, do projeto Sobreviventes Quase Humanos. Projeto este que finalizou com 11 vídeos sobre a problemática da vida e os principais pontos de preocupação e constrangimento da vida neste planeta. Nesse novo projeto vamos pôr nosso ponto de vista e esclarecer em outro nível de aprendizado a evolução do ser na Terra, bem como abordar as competências, as quais devemos explorar para nos tornarmos humanos cidadãos do cosmos. Quais objetivos devemos atingir para a plenitude humana em todos nós, habitantes da Terra? Estamos entrando numa nova fase que vai exigir muito mais de nós, não só sair da ignorância, mas principalmente desenvolver capacitações que nos levem a uma nova era e termos o direito de sermos cidadão do cosmos. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Nós estamos falando aqui no projeto 2, Humanos, Cidadãos do Cosmo. Mais uma vez eu digo, nós tivemos o projeto número 1, que foi Sobreviventes Quase Humanos, com 11 vídeos, e eles estão na descrição. Nós vamos deixar a lista de todos os vídeos do projeto 1 e do projeto 2. Nós já estamos indo para o 7º vídeo do projeto 2, que é Humanos, Cidadãos do Cosmo. Nós fizemos 4 vídeos sobre saúde antes desses, que é muito interessante observar, e começamos esse vídeo de educação e valores. Educação e valores no sentido de uma crença em Deus como princípio, e como princípio a reencarnação, a pluralidade das existências. Todos os nossos vídeos têm esse princípio, essa base de compreensão. No primeiro vídeo de educação e valores, ou a parte A, que já está no YouTube, nós falamos um pouco sobre o projeto de educação dos luminares. Os luminares, ou aqueles grandes espíritos, grandes estrelas que passaram aqui na Terra e deixaram suas sementes. Depois nós falamos sobre a pedagogia divina, como é que Deus, como é que a pedagogia divina, como é que as leis divinas nos orientam, nos educam. Então falamos desses dois assuntos. E nesse vídeo nós vamos começar a falar da educação no mundo em que a gente vive, que é um mundo de sobreviventes quase humanos. Quem tiver dúvidas sobre essa questão do que é um sobrevivente quase humano, vai lá no vídeo 1 do projeto número 1, o primeiro vídeo do projeto número 1, que se chama Sobreviventes Quase Humanos, e você vai entender o que significa isso. Mas vamos dizer que sobreviventes quase humanos é um estágio preliminar a se tornar humano. Não no sentido biológico, também no sentido biológico, porque um humano desenvolvido tem uma biologia um pouco diferente, uma fisiologia um pouco diferente, mas isso não importa. Bom, então quando a gente olha lá no vídeo 1, e a gente está continuando aqui nesse vídeo 2, quando a gente olha os luminares, as suas ideias, quando olha a pedagogia divina, a natureza nos dando informações, a gente pensa assim, mas por que a gente fez tudo errado? Ou por que tomamos um caminho totalmente o contrário de tudo isso que a gente sabe que existe, está escrito, a gente já estudou, a gente está aprendendo, a gente está vendo pela primeira vez? Por que seguimos pelo caminho contrário? E aí a gente precisa fazer a ligação de educação e valores. Nós vamos entender nesse vídeo aqui muito facilmente como é que uma coisa influencia a outra. Aí a gente fala, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? E aí a gente pergunta, o que vem primeiro, a educação ou os valores? Aí nós vamos entender que eles estão relacionados, mas primeiro vem os valores, porque eles definem um outro processo, que é o processo de visão de mundo. E a visão de mundo vai gerar um sistema de educação para os habitantes desse mundo. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão de visão de mundo. Visão de mundo, o que significa? Visão de mundo, ela é uma visão que depende dos valores, dos sentimentos, do conhecimento político, do conhecimento social, ou seja, é um status de um tempo, de uma sociedade, ou de um país, ou de um planeta. Aqui no caso nós estamos falando de um planeta, do nosso planeta Terra.
E eu gostaria de mostrar para vocês alguns tópicos que influenciavam e influenciam ainda a visão de mundo do nosso planeta. Gostaria que você desse uma olhada aí na tela, nessa planilha que nós vamos mostrar. Vamos lá. Então você está olhando aí uma tela que diz assim, visão de mundo de sobreviventes. Depois, lá na frente, nós vamos colocar do lado a visão de mundo de humanos e comparar uma com a outra. Mas agora nós vamos falar da nossa vida educacional aqui nesse mundo de sobreviventes. Então, um item 1 de visão de mundo. Ela é informada pela narrativa da exclusão e separatividade. Ou seja, todo o nosso processo educacional, ele está envolvido num processo mesmo de preconceito, de racismo, de ideologia, e até de ideologia de gênero, como dizem, né? Também, e está relacionado a preconceitos com relação a grupos pobres, miseráveis, ricos, ou seja, a nossa sociedade, ela classifica, ela separa, ela exclui as pessoas, dependendo de poder aquisitivo, dependendo da cor da pele, dependendo de várias situações que a gente sabe no cotidiano. Então, essa é uma tônica forte da visão de mundo, que estabelece o quê? Estabelece uma maneira de praticar as coisas baseada nessa visão de exclusão e separatividade. Grupos, né? Grupos. Na visão de mundo de sobrevivente, você trabalha muito com análise, e nós vamos entender melhor quando colocarmos do lado o de humanos. É um mundo de reducionismo, ou seja, apesar de ser de análise, é reducionista no sentido de que não há profundidade, não há compreensão da realidade. Ele reduz tudo a uma forma das pessoas entenderem o mais simples possível, às vezes coisas que não são explicadas de forma tão simples. As fronteiras são estreitas, né? As fronteiras físicas de países, né? De estados, ou seja, é muito estreito, é muito separatista, né? Porque o primeiro tópico já é de separação. O dualismo, tudo é dualismo, é o maniqueísmo, tudo é bom, é ruim, é mal, é preto, é branco, é rico, é pobre, é miserável, é grupos. Nós fazemos grupos para tudo e separamos tudo, e provavelmente em grupos dualistas, né? Interesse pessoal é a tônica mais forte dos sobreviventes quase humanos. Tudo que ele faz é por interesse pessoal, tudo. Até mesmo a religião, a espiritualidade que ele busca é por interesse pessoal. E o interesse pessoal está na tônica, está na base do sistema econômico que rege e político que rege o nosso mundo, que é o capitalismo. Todo o regime capitalismo, a escola liberal de Adam Smith, de Locke, de vários outros que surgiram naquela época, ela tem como cunho a mão invisível, e a mão invisível nada mais é que o quê? Interesse pessoal. A gente já falou disso lá no histórico das doenças. Quem quiser vai lá no vídeo sobre as doenças, são 4 partes. Uma das partes a gente fala de história e conta essa história aqui, dessa tal mão invisível, né? Bom, no mundo de sobreviventes é eu primeiro. Orgulho e egoísmo. Sempre eu primeiro. Interesse pessoal, eu primeiro. O que vale mais são os instintos, as emoções, os hábitos. É a sobrevivência e muita violência. É o que a gente vê no cotidiano também. O ponto forte do mundo sobrevivente, ou o que direciona, o que faz com que ele se mova, são os prazeres e as paixões, né? As emoções, o exacerbado, o radicalismo, todo esse processo que a gente também vive no nosso mundo. E é regido pela necessidade do ter e do parecer, né? Com os meios de comunicação, né? A mídia social, com tudo isso aí, a gente vai ver que o parecer às vezes fica até mais forte do que o ter. Esses são os tópicos que nós colocamos aí, nessa tabela que vocês estão vendo, sobre a questão da visão do mundo. Ou seja, o mundo cria uma visão baseado exatamente naquilo que são os valores, naquilo que ele considera importante para ele. Os sobreviventes consideram essa lista aí, não está completa, mas como as coisas mais importantes para quem vive nesse mundo, nesse estágio que nós estamos. Dessa forma, vai se criar uma visão de mundo, né? Uma visão de mundo, ela é criada baseada nisso, mas baseada também numa estratificação da sociedade em classes, né? Estratificação da sociedade em classes. Por quê? Porque
a gente sabe que a nossa sociedade, ela vive e é separada em bolhas, em muitas bolhas, né? De raça, de religião, de política, de país, de estado, mil homens, mulheres e outros, né? Mas a gente fez uma separação aqui para simplificar a didática e entender o que a visão de mundo tem a ver com a educação, né? Então, vamos pensar, a visão do mundo é criada, a percepção do mundo é criada baseado nesses tópicos que nós falamos. Nós não olhamos para o nosso mundo, por exemplo, e falamos, olha, que mundo maravilhoso, todo mundo fraterno, solidário, todo mundo amigo, só tem coisas boas, é uma felicidade. Né? Não é. Como é que a gente olha para esse mundo? A gente pode ter até um olhar bom, ter que ser otimista, mas temos que ser realista. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê a realidade desse mundo ainda, com todos esses itens que estão aqui. Então isso é a visão do mundo. Mas quem define a visão do mundo é o próprio mundo. Mas quem define as políticas, a maneira como o mundo vai se conduzir, são bolhas. E nós vamos dizer que nós temos 3 grandes bolhas aqui, bem simplificado, para a gente compreender de uma forma simples. 3 grandes bolhas. Vamos olhar de novo aí. Vamos olhar de novo a tabela que nós vamos mostrar, para a gente entender essas bolhas. Vamos lá. Então vocês estão vendo aí a visão do mundo nas interações de interesses, porque na verdade são interesses, né? A visão de mundo existe e ela está baseada nos valores, os valores estão baseados nos interesses das pessoas. E os interesses das pessoas são muito parecidos, né? São muito parecidos. E nós vamos ver depois na nossa fábula aí do sapo e do escorpião, que todo mundo conhece, vamos comparar para a gente ver como se encaixa direitinho. Mas os interesses são muito parecidos, né? Então nós temos 3 bolhas. Vamos falar assim, a primeira bolha é a bolha dos mais ricos. Quando a gente fala rico, aí a pessoa pode pensar, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um carro novo, eu não tenho problema financeiro, eu tenho dinheiro guardado no banco. Não, você não é rico. Aqui, na nossa definição, rico é outra coisa. Rico é um cara que tem 100 milhões, 1 bilhão, 100 bilhões, 50 bilhões. São pessoas que interferem na política, né? Vocês sabem que nos Estados Unidos existe o lobby lá é uma coisa corriqueira, normal, não é problema algum, mas tem em todos os países. E o lobby é o quê? É feito por quem? Pelos ricos, pelos poderosos. Então são aquelas pessoas que interferem na política, interferem na educação, ou seja, são as pessoas que criam como o mundo vai seguir. Vamos colocar uma palavra ruim, mas vamos dizer, os donos do mundo. Esses são os ricos. Nós estamos falando de 5%, não sei se chega a 10% dos habitantes desse planeta, talvez 5% são os ricos, né? E 5 ou 10% de ricos detêm aí entre 80% e 85% da riqueza, né? O que sobra vai para uma divisão de bolo e vai no tapa, né? Bom, aí vamos olhar qual é o valor predominante de uma pessoa rica. Predominante. Primeiro, ficar mais rico. Interessante, né? Ficar mais rico, é verdade. Ficar mais rico custe o que custar. Em geral. Tem exceções, mas são exceções. Em geral, ficar mais rico custe o que custar e poder. 2 coisas básicas para quem é rico e quer ficar mais rico e ter poder. E outra coisa que ele tem de interessante, em geral, é passar os encargos para a classe de baixo. O que significa isso? Significa os encargos, em outras palavras, olha, que eu pago menos imposto e quem paga imposto é a classe de baixo. E quem da classe de baixo vier trabalhar para mim, que ganhe um pouco, mas só um pouco, que não me tire a minha riqueza e que promova a minha riqueza. Se ele não promover a minha riqueza, ele não merece trabalhar comigo. Então, assim, eu vou ficar mais rico. Esse é a bolha dos ricos. A segunda classe, a classe abaixo, é a classe média, alta, média e média baixa. A classe média do meio. E o que a classe média, em geral, quer? Chegar na classe de cima, ou chegar na classe média alta, ter dinheiro, ter as coisas, né? A mesma coisa que o de cima quer, só que com uma proporção diferente, mas o sentimento, o desejo é igual. E de preferência passar os encargos para quem? Para a classe de baixo, né? Para a classe de baixo, ou seja, vou empregar as pessoas, vou pagar um salário menor que eu puder, para ter uma alta produtividade, que eu fique mais rico, que a minha empresa cresça, com algumas exceções, mas em geral é isso.
A classe média não está preocupada com a classe de baixo, a não ser que essa classe de baixo atenda os seus requisitos. Então estamos falando do mesmo nível de compreensão da classe de cima e a classe média. E a classe de baixo? E nós estamos falando na classe de baixo de 2 a 3 bilhões. 2 bilhões e meio, o último censo já deve ter aumentado. A classe de baixo é a pobreza. Pobreza. Pobreza é a pessoa que tem necessidades, passa fome, miséria. Aí você tem as situações, mas em geral é pobreza. Pessoas que têm deficiências alimentares. Coincidentemente, 2 bilhões e meio de pobres, nós no mundo temos pessoas com necessidades alimentares mais ou menos de 2 bilhões e 200, 2 bilhões e 300, o último número que eu vi da FAO. Quem é que define, olhando essa tabela, quem é que definiria aí a visão de mundo, ou quem interferiria nos processos econômicos, políticos, educacionais, para seguir uma visão de mundo? Quem será? Será que é a classe da pobreza? Será que é a classe média? Não, não é. É a primeira classe. É a classe daqueles que dominam tudo, né? Eles definem. Eles definem, e aqui nós estamos falando de educação e valores, é eles que definem como vai ser a educação das pessoas. Como é que vão ser educados? Por quê? Ora, muito simples. A educação promove as pessoas, deveria promover as pessoas, as suas competências, as suas criatividades, deveria promover as pessoas a ser cidadão, desenvolver o senso crítico. Opa! Senso crítico é complicado. Nós não queremos desenvolver o senso crítico porque isso é muito complicado. Nós vamos entender na história da educação. Bom, aí quando a gente pensa dessa forma, a gente vai falar, ok, e como é que é então esse processo no mundo de sobrevivência? Como é que isso acontece no mundo de sobrevivência? Quem definiu o sistema de educação que nós temos? Esse sistema de educação que é bom, é ruim, é péssimo, todo mundo fala que não é bom, né? Então, pessoal, a gente está falando quem definiu, como foi definido esse sistema educacional vigente, em geral, né? Nós temos as exceções que nós falamos lá da escola do método Waldorf, Montessori, Pestalozzi e outros mais. Mas o sistema vigente no mundo, em geral, quem definiu? Vamos ver um pouco de história, então. Vamos analisar um pouco da história. A história começa mais ou menos lá no século XVI. No século XVI, na Prússia. A gente pode falar, a Alemanha era a Prússia antiga, a Prússia é a Alemanha. Não é bem assim, porque a Prússia de século XVI, aí uns 200, 300 anos, ela expandiu, reduziu, então tinha um movimento militar fortíssimo, uma militarização muito forte, muito forte. Então ela cresceu militarmente, dominou territórios, expandiu, então foi muito forte a Prússia até mais ou menos 1800, por aí. Quando chegou em 1806, 1807, Napoleão invadiu a Prússia. Napoleão, a gente conhece a história de Napoleão, e ele venceu uma grande batalha, né? A batalha contra a Prússia. E aí o que acontece? Depois de perdida aquela grande batalha, os prussianos ficaram atônitos, né? Mas o que aconteceu? Nós sempre fomos vitoriosos e tal, aquela história, se reuniram lá os entendidos, né? Os militares, os governantes, e decidiram que o problema estava nos soldados. Claro, é os soldados, os problemas são os soldados. Por quê? Porque os soldados pensam. E por eles terem pensamentos, né, divergentes ou pensamentos que não os deixam seguir e obedecer ordens. Esse é o nosso problema. Nós precisamos acabar com isso. E aí tiveram a maravilhosa ideia, né? Como nós vamos fazer? Esses que estão aí já, vamos dizer assim, né, não tem muito jeito, vamos fazer alguma coisa, mas vamos tratar daqueles que vão vindo embaixo. Quem? As crianças, os jovens. Então precisamos mexer na educação do povo. Aqueles que estão sendo educados para serem operários, para serem soldados, para trabalhar na burocracia, nós precisamos criar um sistema para eles, para que eles pensem menos e obedeçam mais, para formar, como um tijolinho de barro formado numa forma, para formar essas pessoas para que façam o que é preciso ser feito. E assim decidiram criar um processo, um sistema educacional na Prússia.
E juntando-se a isso um grande filósofo da Prússia, Fichte, né? Johann Fichte, mais ou menos 1814 ou 15, quando ele morreu, antes disso, ele se juntou e interferiu de uma forma muito forte, ajudando a criar esse processo educacional. E quais as bases que ele usou? Ele usou primeiro uma base de John Locke, que é a teoria da tábua ou da tábula rasa. Quer dizer, toda criança nasce com uma tela em branco. Isso é muito falado hoje em dia, muito aceito por pessoas materialistas, né? Até por espiritualistas. Nasce com uma tela em branco e você coloca lá dentro a educação que você quiser, né? E ele pegou essa ideia e pegou uma outra ideia do Rousseau que diz, ok, como é que se escreve na tábula rasa? Como é que se escreve na tábua rasa de uma criança? Ele juntou essas ideias e começou a formar as ideias do sistema educacional da Prússia. E aí começou o processo. Mudaram-se todos os sistemas de educação, criaram-se classes, idade, um sistema de ensino, um currículo escolar, formaram um processo muito bem idealizado por esse tal de Fichte, né? Muito bem. Quais eram os pontos básicos? Vou dar uma lida aqui. Quais eram os pontos básicos do sistema educacional prussiano? Obediência, claro, é o primeiro. Segundo, escolarização que garantisse obediência cega ao imperador. A elite teria escolas privadas. O objetivo da escola pública era formar operários soldados. Lealdade total à coroa. Banir os pensamentos independentes e divergentes. Eu vou repetir esse. Banir os pensamentos independentes e divergentes. Ou seja, vamos assim. Até hoje tem isso. O que a criança deveria aprender? Eles é que definiriam no currículo. E como é que se poderia pensar a respeito disso? É eles que definiam como se poderia pensar a respeito disso. Então esses são os pontos básicos de como orientava a educação prussiana. Um regime militar forte dessa forma. Isso tem a ver com militar, não pensar, ou obedecer cegamente. Isso ainda é uma coisa muito forte no nosso mundo, no mundo militar, no exército, nas escolas e em muitas culturas ainda isso é muito forte. É uma herança diabólica, né, vamos dizer assim, né? Bom, o Fichte, ele tinha um pensamento muito forte que ele dizia o seguinte: a escola deve moldar a pessoa. Moldar de tal forma que ela não queira outra coisa senão aquilo que o sistema deseja que ela queira. Então, olha, eu vou repetir. A escola deve moldar a pessoa, moldar de tal forma que ela não queira outra coisa senão aquilo que o sistema deseja que ela queira. Ou seja, zumbi, né? Robô, autômato. Faça o que nós queremos. Ainda seja feliz por isso. Você vai ser tão feliz que você vai fazer as coisas que nós queremos e vai dizer, não existe outra coisa no mundo a não ser que seja o seu desejo. E aí vamos, né? Muito bem. Assim a Prússia sedimentou o seu sistema educacional e aconteceu uma coisa interessante. Se nós estamos vivendo num mundo de sobreviventes quase um ano de interesse pessoal de uma minoria, o mundo olhou para aquilo ali como uma salvação da pátria. Não é tudo que nós queremos. Vocês estão formando robozinhos, zumbis, vocês estão formando, né, autômatos, vocês estão formando mão de obra, vocês estão... Juntou isso tudo aí e o mundo falou, nós queremos isso também. E a Prússia começou a expandir. E logo depois a gente sabe que começa a vir a Revolução Industrial na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Isso foi assim como se fosse o maná dos deuses, né, para a exploração de crianças, inclusive, que a gente sabe que a Revolução Industrial explorou crianças de uma forma absurda. E o sistema educacional por trás, amparando, educando as crianças educando os jovens para obedecer cegamente. Tá bom. E aí, alguém olhou para a Prússia e falou, é lá que está o que nós precisamos. Quem? Horace Mann. Horace Mann é um americano do estado de Massachusetts. Ele nasceu em 1796 e morreu em 1814. Ele foi um educador e um abolicionista. E como educador ele foi para a Prússia. Pegou o sistema prussiano de educação e falou, é tudo que nós precisamos nos Estados Unidos. Adorou.
né? Adorou aquele sistema e levou aquele sistema para os Estados Unidos. Uma coisa interessante que não se conta na história americana é que o sistema educacional prussiano é o sistema que deu base para o nazismo, para o Hitler, para as ideologias de raça, de obediência cega. Inclusive, o Fichte é considerado, até hoje, o pai do neonazismo moderno. É considerado o pai do neonazismo moderno. Então aí vocês já têm uma ideia, assim, trocando as palavras e sendo um pouco sarcástico. Nossa, os Estados Unidos fez uma educação nazista, espalhou pelo mundo todo, né? É só para trocar as palavras para a gente entender para onde vai a coisa. Bom, o que acontece? O Horace Mann trouxe esse material de lá e começou a expandir isso no estado de Massachusetts e conseguiu cargos políticos, cargos como educador, e foi formando a fortaleza educacional dos Estados Unidos com essa base prussiana. Para vocês terem uma ideia, em 1900, todos os PhDs dos Estados Unidos nessa área se formaram na Prússia. E aí foi para os Estados Unidos inteiro, o sistema educacional da Prússia, né? E o Horace Mann foi considerado, né, considerado um dos pais da educação. E ele disse que o Estado é o pai das crianças, ou seja, o Estado como um tutelar das crianças, né? Aquele que domina, que faz, né? Assim. Tem uma frase de um grande poeta filósofo, Mark Twain, muito conhecido Mark Twain, que ele diz assim, naquela época, hein? Nunca deixei a escola interferir na minha educação. Nunca deixei a escola interferir na minha educação. Né? Ok. Eu vou mostrar para vocês agora um quadro que eu gostaria que vocês olhassem com carinho, que eu vou explicar rapidamente, e vocês vão entender o que isso tudo tem a ver com valores, com educação, com dominação, com visão de mundo. Vamos dar uma olhada aí. Vocês estão olhando aí esse quadro chamado No Mundo de Sobreviventes. Como funciona o mundo de sobreviventes? Ele tem a geratriz é onde se forma o quê? Onde se forma os sentimentos, aquilo que define os pensamentos, a razão de viver, os valores daquela sociedade. Aqui nós estamos falando do planeta Terra, mundo de sobreviventes. E aí o que é que nós temos nessa geratriz? Nós temos como forte o ter e o parecer. O parecer, principalmente agora nesse último século aí, com as mídias sociais. É mais importante às vezes parecer do que ter, né? A gente sabe disso. Então, o ter e parecer, o interesse pessoal, o egoísmo, o racismo, a exclusão, a violência, todos esses quesitos são o forte de um mundo de sobreviventes quase humanos. Muito bem. E os valores? Os valores são esses, estão relacionados aqui. Quando você vai para outro grupo, você tem a visão do mundo, que é do grupo dominante. Nós falamos da visão do mundo. E a visão do mundo, quem faz é o grupo dominante. Quem é o grupo dominante? Aqueles 5%. Então eles definem o que? As políticas, definem através de lobbies como que vai ser o sistema de saúde, como vai ser as políticas e como vai ser o sistema educacional. Afinal, nunca vamos deixar de nos preocupar como as crianças vão sendo formadas, principalmente as crianças que vão estudar em escola pública. Tem que ter um sistema de formação dos tijolinhos bonitinho para que eles façam aquilo que deve ser feito. Então, olhando para isso, linkando com a história da educação na Prússia, a gente entende perfeitamente que no mundo em que a gente vive, esse é o sistema educacional que eu vou trocar o nome para escolarização, né? Ou formação, como um tijolinho, nos formando nesse mundo. E quando a gente olha para isso, a gente fica um pouco triste, pensando, meu Deus, parece que isso não tem fim, né? Eu vou sugerir para vocês olharem 2 vídeos. Um vídeo se chama Escolarizando o Mundo. Escolarizando o Mundo. Está lá no YouTube. É um vídeo longo, instrutivo, importante e um pouco triste. Mas é importante ver. E depois eu vou recomendar logo no outro vídeo que nós vamos fazer, que é a parte 3, vou recomendar o outro, que é longo, mas é alegre, é feliz, né? Só para a gente descontrair. Quando a gente olha para essa situação toda, a gente fala, e agora? O que a gente faz? A questão é que é um trabalho de formiga. E eu queria fechar esse vídeo com alguém que trabalhou no sistema educacional em vários estados do Brasil, na escola privada e pública, tem uma experiência muito grande e é uma pessoa de um afeto muito grande.
E ela vai contar uma história de como é que a gente consegue captar de dentro do ser, como diz Platão, né? Eduzir, tirar de dentro. Como você tira de dentro de uma pessoa que a sua casca é uma casca difícil, impenetrável, dura, cruel, como que você penetra lá dentro e tira algo de bom? E que essa criatura, quando vê que alguém consegue tirar algo de bom de dentro dela, porque ela liberou, ela se torna uma pessoa mais feliz. Então eu vou deixar com vocês o final com a Grace, que vai contar uma historinha para nós. E fechando, nós vamos depois ouvir a terceira parte dessa história. Um abraço para todos. Olá pessoal, meu nome é Grace e conforme ela já falou com vocês, sou professora de matemática e física e trabalhei ao longo de 25 anos em escolas públicas e privadas também, e de acordo com o assunto que ele está trazendo para vocês, me ocorreu um fato muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. No ano mais ou menos 2012, não lembro bem, eu trabalhava numa escola na cidade de Louveira, em São Paulo, e trabalhava como professora de matemática, trabalhava no curso no turno noturno, uma classe de primeiro ano colegial. Naquela época ainda era colegial, antes dessas últimas reformas, e era uma classe que era denominada como primeiro ano colegial E de especial. E por que especial? Especial porque essa classe era uma classe que nós chamávamos de pessoas que eram incluídas naquela classe por serem alunos adolescentes já em idade defasada, adolescente com muitas dificuldades, tanto em aprendizado, como também muitas dificuldades comportamentais. Então, essa classe reunia todos os tipos de alunos problema que tínhamos na escola. E, inclusive, nós professores até brincávamos que ali era o nosso estágio para o céu, porque se passássemos pela experiência no primeiro ano, sã e salvo, nós iríamos direto para o céu, de tão difícil que era trabalhar nessa classe. E essa classe era uma classe em que, quando nós entrávamos para dar aula, os alunos não tinham nenhum respeito, nada fazia com que esses alunos tivessem interesse, que tivessem algum tipo de foco. Estou relatando isso para vocês para chegar no ponto que eu gostaria de relatar em relação à filosofia do Pestalozzi. Então, nesse turbilhão de alunos, estava eu lá, dando aulas de matemática, com classe, com carga máxima, 5 aulas semanais, que era um verdadeiro suplício. E nessa classe existia um aluno, particularmente esse caso que eu vou contar para vocês, um aluno que era tido como o pior aluno da escola. Ele era um aluno que tido como tinha uma liderança negativa. Alunos nessa classe, eles, na hora do intervalo, via de regra, o que eles levavam para o intervalo, para o lanche, geralmente eram bebidas alcoólicas, drogas. Então, uma situação dificílima de trabalhar. Muitas vezes eles eram surpreendidos usando esse tipo de coisas. E tinha um aluno, eu vou usar um nome fictício para não expô-lo, que provavelmente, quem sabe um dia ele possa vir a esse vídeo, né? Não quero expô-lo. Então vamos chamar esse aluno de Frederico. E o Frederico era, conforme falei para vocês, um líder nato, mas um líder negativamente falando. E o Frederico, ele tinha uma namorada, uma menina também no mesmo patamar que ele também, que tinha o mesmo tipo de atitudes, e um reduzido número de amigos que ele liderava, e ele dominava ali a classe, trazendo discórdia, balbúrdia, todo tipo de confusão.
E o que aconteceu nessa classe? Esse aluno, tido como terror para todos nós, simplesmente ele me odiava, porque eu odiava a matemática, dizia que nunca iria aprender, que detestava a matemática, e por aí vai. E com isso ele tornava a minha aula o inferno. E o que aconteceu? Eu, como professora, como espírita e fã do método de Pestalozzi, buscava, todos os dias eu buscava uma maneira de lidar com essa classe particularmente. E um dia me ocorreu, sempre ia para a classe focada, tentando encontrar uma maneira de tocar aquele grupo de alunos. E um belo dia, quando eu estou na classe, quase sem nenhuma condição de dar a minha aula, mas os professores já falavam, deixa eles fazerem o que quiserem, vamos só levando para terminar o ano e pronto. Mas não era esse o que eu achava, eu sempre pensava, tem que ter uma outra opção. E um belo dia, eu, dando uma volta na classe, eu vejo o Frederico fazendo um desenho. Quando eu olhei assim, eu percebi que era um desenho até interessante. E aí me deu aquele insight, falei, é aí que eu vou tentar uma aproximação com esse aluno, que existia entre ele e todos nós uma parede que era quase que intransponível. E cheguei perto do Frederico e falei, nossa, que interessante, que desenho interessante que você está fazendo. E ele imediatamente retraiu, escondeu o desenho. Aí eu sentei perto dele, coloquei puxando a cadeira e falei, não, me mostra, eu achei muito legal esse desenho. E ele timidamente puxou a folha e me mostrou. Era uma caricatura, ele era muito bom nisso, de fazer caricatura, de fazer esses, em muro, esses desenhos em muros, né? Então ele me mostrou aquele desenho e eu elogiei. Falei, não, e realmente estava um desenho muito bem feito, mas era um desenho meio agressivo, mas perfeito os traços. Eu falei, nossa, como você é bom nisso, que legal, o que você faz mais? E ele inicialmente manteve-se com a cabeça baixa, né? E me olhava meio assim, né? E eu falei, poxa, gostei mesmo, você tem um talento para isso, você já tentou fazer histórias em quadrinho, cartoon, alguma coisa assim. E ele pegou, olhou para mim, assim, meio surpreso de eu ter abordado esse assunto, né? E passou, terminou a aula, fui embora e ele também saiu, foi embora. Na próxima aula, ao chegar na classe, quando eu percebi, eu vi lá na carteira do Frederico um desenho pronto, já ali parado. E até percebi ele meio assim diferente do que normalmente, que quando ele chegava, que ele já estava fazendo agitado, né? E logo, para mim, foi como uma sinalização de que algo ali aconteceu diferente. Eu aproveitei a dica, né, que ele me deu ali, que sinalizou, cheguei perto dele e falei, nossa, que bacana, que legal esse seu desenho, deixa eu ver. E sentei mais uma vez perto dele. E aí ele virou para mim e falou assim, e eu falei, você não tem mais desenhos para você me mostrar? E ele deu um sorriso, um dos primeiros que eu vi depois de tanto tempo, um sorriso sincero. A gente via assim sorrisos irônicos, debochando, mas um sorriso sincero, e ele puxou ali alguns desenhos e me mostrou. E falou, olha, professor, se você quiser, na hora do intervalo eu te mostro outros desenhos que eu tenho, que eu trouxe. E assim foi. Terminou a aula, ficamos lá, eu, o Frederico, perdi o meu cafezinho, meu intervalo, mas valeu cada segundo. Que ele me mostrou alguns desenhos que ele tinha, que ele levou com certeza para me mostrar, e realmente eu percebi que ele tinha um dom, uma combinação de cores, de traços perfeitos, e elogiei o trabalho dele e falei por que ele não procurava fazer aquilo como profissão. E o Frederico, nesse momento, pela primeira vez, ele conversou
de uma forma educada, gentil comigo. Fui procurar saber o histórico desse aluno e eu falei, quem era o Frederico, para vocês terem ideia? Um menino, um adolescente, que viu a mãe ser assassinada, o pai alcoólatra, e ele viveu esse tipo de vida que quando criança ele teve, e o reflexo veio na adolescência. Essa agressividade, essa raiva, toda essa mágoa, ressentimento que ele tinha dentro dele, ele jogava para fora de uma forma agressiva. E nesse momento, quando eu vi o Frederico com essa sensibilidade para o desenho, quando eu percebi que ele se tocou, ele ficou feliz quando eu tive esse relacionamento com ele, de afetividade, baseado na filosofia do Pestalozzi. Então, gente, eu percebi naquele momento que seria a forma de algum contato mais próximo com esse aluno, que tinha dificuldade em vários setores, mas que tinha um dom que era peculiar a dele. E isso fazia com que ele tivesse um diferencial. Aplicando todos a filosofia de Pestalozzi, que é a filosofia da afetividade. Aliás, eu sempre, como professora, a minha vida toda, usei isso. Lembrava também, linkava com essa afetividade, palavras que uma vez ouvi do Bezerra de Menezes, li em algum lugar, que ele dizia o seguinte, que nós devemos ter mão de ferros, mas coração de pomba. E na minha profissão, como professora de matemática, ao longo de toda a minha vida, sempre procurei usar isso, muito firme, mas com todo carinho, com toda afetividade. Aqueles que eram os alunos mais complicados, aqueles mereciam um olhar diferente. Até entre os professores, colegas, na direção, às vezes eu brincava, e todos brincavam comigo, que eu usava a filosofia do afeto. E realmente, foi algo que sempre deu muito certo. Então, voltando ao assunto do Frederico, a partir desse momento, desses contatos, eu comecei a interagir melhor com o Frederico, até cheguei perto dele e falei, será que você não poderia escrever uma temática, uma forma diferente, umas letras bonitas, tudo isso para que ele se sentisse que ele fazia algo de bom. E para minha surpresa, não só minha, como de outros professores, até nível de direção, de coordenador de área, o Frederico, que era aquele líder negativo, começou a mudar o comportamento e automaticamente, como líder, a classe também foi melhorando. Ao ponto de, aos pouquinhos, o Frederico saiu do fundão, quando eu vi já estava no meio da classe, chegou ao ponto dele sentar nas primeiras filas e até prestar atenção na minha aula. Isso para mim, gente, foi algo que marcou muito a minha vida. Tivemos muitos outros casos, né? Mas esse particularmente marcou muito, que ficou muito claro para mim o quanto que se nós tivermos, não nós professores, não estivermos ali só com o único objetivo de só informar, se tivermos também esse cuidado de descobrir valores, de trazer, buscar lá de dentro do nosso aluno aquilo que ele tem de bom, trazer à tona o que ele tem de bom, embora não fosse o melhor aluno na matemática, mas o que ele tinha de bom. Ele dá a oportunidade dele mostrar que ele, em outras áreas, ele era altamente capacitado. E isso fazia com que ele se sentisse melhor como ser humano. Isso já valeu. Como eu sempre brinco, se ao longo de todos esses anos de magistério, se o Frederico, particularmente esse aluno, aprendeu realmente que 2 mais 2 são 4, para mim, valeu todos os meus anos de trabalho, porque ele não é só o conhecimento na matemática, e sim o resgate do aluno como ser humano. E isso tudo fundamentado nessa filosofia de Pestalozzi. E esse depoimento que eu gostaria de deixar para vocês, e
o Ruela vai trazer mais informações, continuar trazendo nos próximos vídeos. Então, eu deixo vocês todos um grande abraço e obrigado por participar. Ter a oportunidade de trazer esses relatos é uma pequena história, mas com um grande fruto. Espero, sinceramente, que o Frederico, que com certeza atualmente deve ser um jovem, né, mas que esteja aí produzindo e quem sabe desenhando muito ou fazendo muitas outras coisas, que foi promissor, foram promissores aqueles momentos de modificação íntima dele. Obrigada.